Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o linfonodo sentinela. Você utiliza de rotina na sua prática diária? Bom, antes da gente começar falando as aplicabilidades do linfonodo sentinela, eu acho que é interessante a gente conhecer o conceito do linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela seria aquele primeiro linfonodo que na teoria daria uma metástase caso a gente tivesse uma doença oncológica. Então, na teoria e muitas vezes na prática, se a gente tiver uma doença oncológica naquele linfonodo, a gente já tem a certeza de que houve uma metástase para as regiões linfonodais, uma metástase linfática, certo? Quando a gente deveria usar o linfonodo sentinela e quando eu uso na prática? Bom, cada tumor, cada histologia responde de forma diferente em sua disseminação pelo corpo. Na ginecologia oncológica, que eu vou falar aqui, que é a parte que eu mais me dedico hoje em dia, o linfonodo sentinela ele pode ser usado basicamente para os tumores de endométrio, para os tumores da vulva e para os tumores vulva e vagina, né? E para os tumores de colo de útero. Isso aí grosseiramente falando. Nesse vídeo aqui eu gostaria de abordar com você para você ter uma reflexão sobre quando utilizar a técnica do linfonodo sentinela. Nos tumores de ovário ainda não é muito comprovado a utilização e nem como a gente faria para identificar o sentinela daquele ovário. Então por isso a gente vai, daquela lesão ovariana, então por isso a gente vai deixar de lado. Nos tumores de endométrio ele já está muito bem estabelecido e a injeção a gente sabe é feito no colo do útero. Então aqui tem o colo do útero e tem basicamente até o NCCN, ele recomenda que você pode fazer 4 injeções no colo do útero ou 2. Eu geralmente faço 2 às 3 e às 9 horas, 1 ml superficial e 1 ml profundo. Qual corante utilizar, Marcelo? Bom, o que eu tenho percebido? Existem algumas técnicas para você fazer o sentinela. Existe o azul patente, que você pode utilizar. Existe o tequinésio, que é um radiofármaco que você vai precisar daí fazer uma linfocintilografia para avaliar aonde está o linfonodo e na hora da cirurgia você vai precisar de um probe para identificar o linfonodo. Então, vamos começar aqui pelo azul. O azul, ele pode ser usado, o azul patente ou o azul de metileno. A gente tem que sempre lembrar, quando a gente vai usar essa substância, que pode dar reação anafilática na paciente, e eu já tive, inclusive, reação anafilática com parada cardíaca. Então, ela é extremamente baixa, mas a gente precisa ter isso em consciência para a gente conversar com a paciente sobre os efeitos colaterais quando a gente vai utilizar essa técnica. Então, da mesma forma, 2 ml, 1 ml profundo e superficial, às 3 e às 9 horas. O profundo, no estroma cervical, você precisa sentir que você aspira sempre, né? Essa é uma dica que parece óbvia, mas é uma dica básica, você aspira para ver se não está na corrente sanguínea e você injeta e tem que sentir uma resistência muito grande. Significa que você está no estroma, que é na parte profunda. E na parte superficial, então eu vou colocar aqui o estroma. E na parte superficial, você vai fazer na submucosa. O que é a submucosa? É quando você vai injetar logo depois da mucosa e vai dar aquele bolhão na submucosa. Então, você vai fazer 1 ml. Lembrando só que a paciente no outro dia, ela pode ficar com a pele toda azul. Então, precisa avisar isso também para a paciente não se assustar. E a urina pode te tingir, porque ela vai ser excretado também pela urina. Então, lembrar sempre disso no azul. O que eu vejo na técnica do azul? Que ela exige uma curva de aprendizado. Então, muitas das vezes, você não identifica o linfonodo dentro da cavidade. E você não identificar o linfonodo dentro da cavidade, ou pode ser porque tem obstrução dos vasos linfáticos, que não deixou o fármaco correr do linfonodo do colo até a região linfonodal, ou
pelo erro na técnica da injeção. Se não houve, por exemplo, você foi injetar e você não injetou no estroma, você foi injetar na submucosa e ele extravasou. Se ocorrer isso, pode acontecer de não migrar. E no caso, se você estiver fazendo apenas o sentinela ou fazendo o sentinela como estadiamento, se não migrar, você precisa fazer a linfadenectomia daquele lado. Tá? Na maioria das vezes, essa migração, quando você injeta no colo, ela vai para os linfonodos pélvicos. Mas ela pode também, numa pequena porcentagem de pacientes, ir para linfonodos paraórticos. E você precisa, então, fazer essa inspeção na cavidade. E não tem como você fazer essa inspeção se você não abrir o peritônio. Porque você precisa abrir os espaços avasculares para tentar identificar o linfonodo corado. Outra coisa é o seguinte. Quando, por exemplo, é vulva e vagina, a gente geralmente injeta ao redor da lesão. Para que ela, geralmente... A vagina depende do terço, é aonde que vai dar a metástase ou a drenagem linfática, e a vulva geralmente é para a região inguinal, e não a região ilíaca profunda, certo? Bom, então essa é a técnica do azul. A outra técnica, eu vou escrever aqui mesmo, é a do tecnésio. O tecnésio, ele é um radiofármaco que vai ser injetado da mesma forma. Você vai fazer uma linfocintilografia previamente para ver mais ou menos, o colega da medicina nuclear vai mapear para a gente aonde que ele migrou, e a partir daí, na hora da cirurgia, como ele é transparente, você não consegue identificá-lo. Então, você precisa de um probe. Ele é um aparelho que a medicina nuclear tem, e é uma ponteira que você vai mirar para a região, e ele vai dar um apito sonoro mais alto quando ele estiver muito próximo da região do linfonodo que migrou. Cuidado, porque se você mirar para a região da bexiga, por exemplo, ou do local da injeção, ele vai dar esse aumento sonoro, esse apito. E daí não necessariamente você está no caminho. Então, o que eu sugiro se você for utilizar essas duas técnicas? Que você associe as duas. Essa é a dica desse vídeo. Se você associar as duas, você tem maior chance de detecção do linfonodo sentinela, certo? Então, esse é o tecnésio. Quando você vai fazer cirurgia laparotômica, por exemplo, da vulva, você vai na região inguinal. Então, tem o probe que você vai fazer para a região inguinal. Quando você vai fazer pela via laparoscópica, existe o probe para a via laparoscópica. E daí não é todo o serviço que tem também, o que pode dificultar. E isso sempre que eu comento aqui é assim, eu mostro o que a gente pode usar, mas você tem que saber que existe uma grande diferença entre o ideal versus o real. Ou seja, o que eu gostaria de fazer para aquilo que eu tenho como fazer. Então, essa é uma diferença muito grande. Então, eu estou mostrando aqui, por exemplo, o azul é muito fácil e barato. Então, provavelmente você consiga utilizar na sua cidade. Consiga não, eu tenho certeza que você consegue. Basta você querer, porque ele é barato. Mas não necessariamente você vai ter o sucesso da identificação do sentinela. E daí, não necessariamente vai ser o ideal que você gostaria, baseado na sua realidade. Bom, uma técnica que para mim é uma das melhores técnicas, veio revolucionar e diminuir a chance do falso negativo, de você não encontrar o linfonodo, é com certeza o verde de indocianina. O verde de indocianina. Então, o verde de indocianina, ele diminui muito, consideravelmente, a sua curva de aprendizado e aumenta muito a chance da detecção. Então, é muito fácil, mesmo para quem nunca fez, você injeta no colo do útero daquele jeito que eu te falei. Esse corante ele era utilizado muito para cirurgias oftálmicas. Então, se você tiver dúvida, você conversa com um oftalmologista, ele vai falar para você onde você encontra esse corante. Ele não é caro. O problema deste corante é que você precisa de uma alteração da câmera, da imunofluorescência da câmera, para você identificar o verde durante a cirurgia. E hoje em dia, a gente tem 3 basicamente jeitos de fazer. Ou pela via robótica,
A via robótica, então assim, ó, a gente injeta aqui também, ele vem 2 frasquinhos, ele tem concentrações diferentes. Aqui eu utilizo mais, é a de 25 miligramas. Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar nessa outra aqui, ó. De 25 miligramas. Ó. Vou colocar a diluição dele aqui, ó. 25 miligramas. E ele vem 2 frasquinhos. Um frasquinho é a água e o outro frasquinho é o comprimido. Eu pego aquela água de 10 ml e diluo 5 ml naquele comprimido e aspiro 5 ml. E eu faço 1 ml superficial e 1 ml profundo às 3 e às 9 horas no colo do útero. O que acontece? Mas aí seriam 4 ml. Por que eu coloco 5? Caso haja alguma perda durante a injeção. Por exemplo, eu coloquei para injetar no estroma. E na hora que eu apertei, ele foi muito fácil. Então, significa que eu não estou no estroma. Eu tenho que reposicionar a agulha. Ah, lembrando, a seringa, eu uso a agulha. Eu não vou falar um número aqui, que provavelmente vocês não vão guardar. Mas é a agulha preta. Ah, mas você pode utilizar alguma outra coisa. Por exemplo, a agulha de hack. Você até pode utilizar. Mas o que acontece? Ela é uma agulha Ela é longa, que facilita você ir lá no colo do útero, mas ela é muito fina. Então, na hora que você vai injetar no colo do útero, ela dobra. Então, você precisava utilizar como auxílio alguma pinça para você conseguir injetar e inserir a agulha no colo do útero. Então, a agulha preta, tem a agulhinha rosa, né, e tem a agulhinha preta. A agulhinha preta ela é uma agulha muito resistente e que você consegue numa seringa de 10 ml. Então, ele tem 25 miligramas, É bom que fica uma bagunça, né? A minha escrita. Se você chegou aqui agora, está olhando, você não vai entender nada. Então, é bom começar o vídeo desde o começo. Ela tem uma seringa de 10 ml. E eu aspiro. Agora eu vou fazer aqui, ó, 5 ml. Olha que bonito que ficou. 25 miligramas o frasco. 10 ml. Vou mudar a cor aqui que vai ficar mais interessante ainda. E com 5 ml de água destilada. E daí eu misturo a água destilada no comprimidinho de 5, balança, aspiro 5, certo? Então, como eu estava falando anteriormente, a gente tem 3 formas. Na cirurgia robótica, existe uma câmera que chama Firefly. Essa câmera, você pisa o pedal e muda na mão e ela joga a imunofluorescência, a cavidade fica toda preta e o linfonodo fica verde. A equipe vai tentar colocar o vídeo aqui para vocês verem fazendo essa imunofluorescência. Elas estão ali pensando como vão fazer isso, mas elas vão conseguir fazer isso para vocês verem como que fica quando a gente muda o Firefly, tá bom? Se elas não conseguirem, vocês colocam aqui no comentário aqui embaixo, que depois eu converso com elas. E olha só, na câmera, isso é na robótica, né? Na cirurgia laparoscópica, tem 2 jeitos da gente conseguir fazer isso. Ou você utiliza semelhante a essa câmera, mas não é essa câmera, mas a imagem fica toda preta, a cavidade, e o linfonodo sentinela fica verde. Então, você vê o linfonodo e você vê os linfáticos. Essa é uma opção. Mas hoje em dia a gente tem ainda uma outra câmera que é melhor ainda, em que a cavidade ela divide o monitor em várias imagens. E a cavidade fica numa imagem normal, embaixo você fica uma imagem normal com o verde. Então, você consegue, fazendo a dissecção e identificando aonde estão indo os linfonodos. Vou tentar colocar esse vídeo aqui embaixo também, tá? Esse aqui para vocês verem. E o outro compartimento da tela, dividido, fica a imagem normal da dissecção. Qual que é a diferença dessa para essa? Que nessa aqui, você disseca, e daí quando você quer fazer imunofluorescência, você precisa apertar um pedal, e daí as estruturas dentro da cavidade ficam todas escuras. E você não consegue fazer a dissecção ao mesmo tempo. Tanto essa como essa, tá? E essa hoje em dia na laparoscopia, alguns centros têm e é fácil a realização. Então eu acho que se eu tivesse hoje que escolher entre as técnicas, eu escolheria o verde de indocianina, que para mim é a maior chance da detecção. É muito difícil você injetar o verde, por exemplo, no colo do útero e não identificar. Bom, vamos falar um pouquinho só rapidamente aqui
das patologias. No tumores do endométrio, a gente sabe que os tumores de endométrio e de ovário, o estadiamento são cirúrgicos. E hoje em dia, a gente viu aí que acrescentou a parte dos linfonodos no estadiamento do colo do útero, então ele passa a ser também clínico cirúrgico, o estadiamento do colo do útero. Então, se você for fazer como estadiamento, você vai lá, faz o sentinela e faz o estadiamento do tumor, por exemplo, do endométrio. Pensa comigo, você só consegue fazer o sentinela se você não tiver tirado o útero. Porque você precisa injetar no colo do útero. Então, o linfonodo sentinela, olha aqui, lembra, tem uma... Você que está me acompanhando aqui nesse vídeo, provavelmente você me acompanha há muito tempo. Mas se você não me acompanha há muito tempo, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, que é o seguinte, você precisa se prever o próximo passo antes de fazer. Essa é a diferença que vai fazer com que você se torne um cirurgião de elite, ou seja, um cirurgião de alta performance. Qual que é o meu pensamento aqui? Eu gostaria de estadiar a paciente. Para eu fazer o sentinela, eu preciso ter o colo. Então, o linfonodo sentinela, ele é o primeiro passo da cirurgia. Por vários motivos. Primeiro, porque eu preciso ter o linfonodo sentinela. Segundo, porque a injeção e a retirada levam um tempo, em torno de 15 minutos. Você precisa aguardar esse tempo. Por isso que eu posiciono a paciente, coloco os campos, vou lá, injeto no colo do útero e subo para passar os trocáteres. Como eu passo o primeiro trocáter às cegas e passo os outros 3 olhando, eu faço isso em até 10 minutos. E daí é o meu tempo. Se o seu tempo for maior, eu sugiro que você passe os trocáteres, desça lá, injete e espere 10 a 15 minutos para tentar visualizar o linfonodo sentinela, certo? Então, a gente precisa ter como primeiro passo. Então, se eu for, eu vou tirar o útero para depois eu fazer e buscar o sentinela. Quanto tempo você vai levar para tirar o útero? A migração, com o tempo, ele começa a ir para os vasos linfáticos secundários. E quando você coloca a imunofluorescência, fica tudo verde a cavidade. E você vai perder a chance de pegar o primeiro linfonodo, que seria, na teoria e na prática, o chamado linfonodo sentinela. Se você vai fazer como estadiamento, aí eu penso assim, no tumor de endométrio, como que você decide em fazer ou não o estadiamento cirúrgico completo, em fazer as linfadenectomias? Porque o linfonodo em si, ele não vai, no momento da cirurgia, te indicar se você deve ou não fazer o restante do estadiamento. Mas, Marcelo, isso pode acontecer? Isso pode. Mas lembra que eu falei para você de adequar a realidade com o que é ideal? Então, é assim... Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui que tem a condição de um patologista na sala fazer a congelação do linfonodo sentinela e falar para você que ele é positivo? Isso é muito baixo, essa incidência. A análise do linfonodo ali é difícil pelo patologista na congelação, não é uma análise igual a uma parafina. Os patologistas, pelo alto volume que eles têm de atendimentos, eles não são dedicados à ginecologia oncológica, então muitas das vezes torna o serviço ainda mais difícil. E terceiro, quando você faz isso, você perde o material para o exame final, que é um exame muito melhor e mais apurado. Então, eu não faço basicamente isso no sentinela. Em alguns países, por exemplo, como nos Estados Unidos, algumas vezes eles congelam um sentinela só para saber se é linfonodo mesmo e se não é gordura. Daí tudo bem, seria ideal e é muito fácil identificar se é gordura ou se é tecido linfático. Então, por aí seria interessante a gente fazer. Mas como o estadiamento aí do tumor de endométrio eu não faria. Eu faria e eu faço sempre porque, para mim, o que define o estadiamento é a avaliação do patologista na sala da peça cirúrgica. Se você tem essa avaliação, você pode tirar o útero, cortar a peça, o patologista vai cortar a peça e fazer a análise para você. Mas sempre você tem um patologista para fazer essa análise? Não necessariamente. E muitas das vezes, quando você tiver tirado o útero e tiver tirado o sentinela e vier depois uma infiltração maior que 50%, você pode utilizar esse sentinela como uma avaliação de
ultra stage dos linfonodos, que daí é muito interessante que ele faz a avaliação macroscópica e uma microscópica com imunohistoquímica para ver se tem metástase linfática ali microscópica. E daí vai te ajudar no estadiamento dessa paciente. E não necessariamente você vai precisar voltar para a cavidade para fazer o estadiamento completo. Então você nessa cirurgia já resolveu o problema. E se você não precisar fazer as linfadenectomias, a linfonodo sentinela, ela já diminui muito a morbidade do procedimento. Então, ao invés da linfadenectomia. Então, você faz um procedimento com menor morbidade e com melhor estadiamento para a sua paciente. E você tem a avaliação linfonodal. Então, eu de rotina, eu sempre faço sentinela e depois retiro o útero. Congelo o útero e daí eu decido, a partir daí, se eu vou estender para a linfadenectomia pélvica e para a aórtica. A gente não vai discutir aqui as indicações e contraindicações do estadiamento completo, mas para o sentinela, para o endométrio, basicamente é isso. O linfonodo sentinela por câncer de colo de útero, ele é muito bom hoje em dia, a gente sabe, e ele pode fazer com que mude a sua conduta. Se ele muda a conduta, ele é o primeiro passo. Por quê? Você pode tirar o sentinela e se ele for positivo, no caso nosso, o protocolo que a gente segue é de não estender a cirurgia para a esterectomia radical. E o que a gente faz então? Faz o estadiamento cirúrgico linfonodal e a gente estende a linfadenectomia para a região para-aórtica. Então aí no tumor de colo de útero, basicamente teria essa função. Uma outra função também que tem o sentinela é para a gente fazer a avaliação do ultra stage daqueles linfonodos que a gente tirou. E nos tumores muito pequenos, você pode fazer só o sentinela, ao invés da linfadenectomia, diminuindo a morbidade para a paciente e nas cirurgias preservadoras de fertilidade, você diminui a chance da aderência. E a aderência pode ser um fator que vai influenciar na fertilidade da paciente no futuro. Bom, basicamente é isso. Nos tumores de vulva e vagina, daí geralmente são tumores que a gente não faz pela via minimamente invasiva, né? E na maioria das vezes, na maioria dos centros, utiliza a técnica combinada do azul com o tecnésio. Mas também tem o probo para a gente fazer o verde de indocianina. E é muito bom porque esses tumores, eles são estadiados cirurgicamente para o tratamento adjuvante da paciente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Passei aí rapidamente, grosseiramente falando, pelos os tipos de patologias, aí, de histologias dos tumores, né? Dos locais, as topografias de onde pode ser o tumor e quando a gente poderia fazer sim ou não. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, clica aqui no joinha e dá uma atitude positiva para a gente continuar fazendo um vídeo de qualidade para você. Um grande abraço, até o próximo.